that the new system of this denomination of bringing this here World Council of Churches will bring peace to the earth. What a disregard! What a nasty slam in the face of Christ! Dizem-nos que o novo sistema desta denominação é trazer este concílio mundial de igrejas aqui e trará paz à terra. E que falta de consideração! E que golpe vil no rosto de Cristo! What an irreverent, sacrilegious thing that is! It's of the devil. Que coisa irreverente e sacrílega é essa? É do diabo! A man can organize something better than God can send. The Tower of Babel. It's another Babylon that must fall. Peace on earth. A false Messiah. An Antichrist in his teaching. Pode homem organizar algo melhor do que Deus pode lhes enviar? A Torre de Babel é outra Babilônia que tem que cair. Mas na terra, um falso Messias, anticristo em seu ensino. How are you going to throw these denominations together when they can't even agree with one another now when they broke up little systems like that? How about all joining together and getting over there? Como você vai juntar estas denominações quando elas nem mesmo podem concordar umas com as outras agora? Quando se separaram em pequenos sistemas como esse? O que dizer de todas se unindo e chegando lá? See, it's a false setup. It's all done to throw Protestantism into Romanism. A false Antichrist teaching. Sim. Veja, é um falso arranjo. É tudo para lançar o protestantismo para dentro do romanismo. Um ensino falso, anticristo. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, uma vez mais na casa do Senhor. Vamos adorar nosso Deus com o coro número 1. Vamos cantar com alegria, com ânimo. Amém. Porque o Senhor Jesus Cristo é digno de toda a glória e louvor. Amém. No meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos encontramos diante da Tua presença, ó Pai, uma vez mais.
Venhamos aqui, ó Pai, necessitado da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Venhamos também, ó Deus, confiante que o Senhor falará uma vez mais aos nossos corações, Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor nos trará a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra nos dará força, Senhor, nos dá ânimo e coragem para vencer as lutas do dia a dia, Senhor. Ó Pai Celestial, também, ó Deus, pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, as nossas fraquezas uma vez mais, e ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. Se houver alguém enfermo, que seja curado nesta noite, Senhor. Ó Pai, na verdade o Senhor já curou cada um de nós ali na cruz do Calvário. Ó Deus, basta nós somente crer. Senhor, os aflitos, Senhor, sejam consolados, Pai. E ó Deus, e o Senhor seja glorificado, Pai, em tudo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és o digno. Amém. Pode sentar, irmãos. Divino companheiro no caminho. 58. Glórias a Deus. Que nossos irmãos que nos assistem na internet sejam também poderosamente abençoados, amém? Amém. Divino companheiro. 58. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. E Tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Aleluia. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. E meu Deus Todo-Poderoso, né? Se fez carne. Glórias a Deus. Vamos cantar ainda o hino número 20. Logo após estaremos já
Passando as ofertas. Número 20. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempo bendito veremos, chuva de bênção do céu. Chuva de bênção, chuva de bênção do céu. Gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênção, chuva de bênção do céu. Gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus. Aleluia. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos hoje os frutos desta palavra de amor. Chuvas de bênção, chuva de bênção do céu. Gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus. Aleluia. Chuva de bênçãos teremos, chuva mandada do céu. Bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuva de bênção do céu. Gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso diácono está orando pelas ofertas. Vamos em pé, irmãos. Amado e poderoso Senhor Jesus Cristo, estamos, Pai, felizes de poder estar em Sua presença. Amém. Te agradecemos, Pai, por nos ter provido mais um culto, Pai. Mais bênçãos à nossa alma. Amém. Pedimos agora também, Pai, que o Senhor abençoe as ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. $222. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero
sul, de leste a oeste, sorriu o sol do clarim, aleluia. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero vê-lo de face a face, Jesus Cristo glorificado, santos profetas e patriarcas, reis, juízes, o apostolado, a grande festa dos redimidos. Eu quero ver Jesus amado. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Glória a Deus. Eu quero ver, eu quero ver o povo santo se alegrando. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar, né? Somente crer que tudo é possível. Pastor Hamilton estará dando continuidade. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Como o Senhor tem sido bom e nós estamos aqui para glorificar o teu nome. Muito obrigado, Pai. Abençoa teus filhos, cada um que entrou por essas portas. Seja grandemente abençoado, Senhor. Também, porventura, alguém que nos assiste agora, Pai, neste momento, e está, Senhor, acompanhando o culto, que seja de igual maneira abençoado ali em seu lar, em sua casa. No nome de Jesus Cristo, encomendamos nossas vidas a Ti e pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia ser melhor. Nós viemos, ó Pai, com esse intuito de melhorar em Tua presença, de ser mais cheio do Teu Espírito, sabendo que somos rodeados de, Senhor, fraqueza, mas cremos que o Deus poderoso tem nos dirigido e começou a boa obra e vai aperfeiçoar até o fim, ó Pai. Nós cremos, Deus. Ajuda teus filhos e enche cada dia mais nós com teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, encomendamos nossas vidas a Ti. Recebe esses louvores, essa adoração é do nosso coração que fazemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, e abençoa agora, Senhor Deus, o andamento do culto, e tudo encomendamos em Tuas mãos, ó Pai. Que haja cura, haja bênçãos a favor dos Teus filhos, e ao sairmos, que possamos sair melhor que entramos, mas, Senhor Deus, cheio do Teu Espírito. No nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Os irmãos se assentem um pouquinho. Que Deus continue, né,
nos abençoando. Eu só tenho um aviso, né, os irmãos? Nós vamos ter então, domingo agora, e já vamos ter a ceia aqui, né? Era o dia de Castro ali, mas como tivemos a ceia dia 20 ali já, né, depois do encontro de Carpina, então é melhor nós sermos aqui, e dia 10 então será a ceia ali em Castro, né? Nós vamos ter lá em Castro. Então todos estão como convidados, né? Que Deus abençoe nós sabemos que a semana da ceia é uma semana de prova, luta, mas Deus até aqui tem sustentado nossas vidas, né? Graças a Deus. Essa noite, irmãos, nós vamos ouvir uma mensagem, né? O sinal dessa mensagem, ela foi pregada 8/3/64 e é muito poderosa. Eu maravilhei muito porque ela não foi quase informada que viria, né? Não foi posto ali no site depois que foi posto, né? Traduzido para nós. Então nós temos uma mensagem sinal que foi pregada em 63, mas essa foi 64. E o profeta falou algo que eu estava regozijando. Talvez hoje nós não chegamos, mas domingo eu creio que nós vamos chegar nisso. Mas eu queria ler porque eu creio que aqui é um povo que crê no Senhor Jesus Cristo e crê nessa mensagem, sabe que essa mensagem ela não é e não foi produzida por homem algum. É como Paulo disse no Evangelho que eu vos anuncio, eu não aprendi de homem algum, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Amém. E as pessoas, elas não tendo revelação sobre isso, né, ataca e não sabe que nós entendemos, e o profeta até hoje tem mostrado para nós que Jesus Cristo é a palavra, né? Amém. Nós sabemos que Jesus Cristo, né, ele é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, né, que é a palavra, e habitou entre nós, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez, né? Então nós sabemos que ele é a palavra, e nós sempre vinha dizendo, né, que essa mensagem é o Senhor Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus. E aqui, né, no 159 dessa mensagem, o profeta diz assim: esse mesmo Jesus Cristo está aqui, ele é o mensageiro, ele está, aqui está a mensagem, e ele é o mensageiro aqui para edificar sua mensagem. O profeta fala: eu não sou o mensageiro. Amém, né, irmão? Ele é o mensageiro. E esta é a mensagem. Aleluia. Agora isso aqui para nós pensar mesmo, né? Ele diz assim: e se você tem um espírito que discorda disso, como pode ser o mensageiro da mensagem? Só o sinal o identificará. Amém. Amém. A diferença entre tudo isso aí, irmãos, é o sinal. Amém. Se tem o sinal, você então identifica a mensagem e o mensageiro, e você sabe que você não está se alimentando de um homem, você está se alimentando do corpo, palavra do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, né? Mas só alguma coisa aqui, o profeta, nós já vamos entrar, que está muito, essa mensagem está muito maravilhosa, e nós vamos aproveitar muito. Os irmãos já também deixam a Bíblia engatilhada aí, é Êxodo 12, verso 12, né? Daí o profeta já vai ler para nós também, mas os irmãos ainda mantêm sentado, né? Diz assim, o profeta falando nessa mensagem, ele diz que a diferença entre Israel ali no passado, né? Vai falar sobre o sangue: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós.
Ele diz que a diferença entre Israel e o Egito, eles tinham, né, era ser humano igual, eles eram todos ser humano. A única diferença entre a morte e a vida era o sinal, era o sangue. Não era nem o cordeiro, né? O cordeiro, se não tivesse morrido e não tivesse sido aplicado na verga ali da porta, não fazia diferença. A morte passava, poderia ser um sacerdote, poderia mostrar, né? Eu sou circuncidado, eu sou um israelita, mas se não tivesse o sinal, nada feito. A morte passava e ali aquela alma ia, né? Era morte na casa, não adiantava. E hoje o profeta diz, é a mesma coisa, sem o sinal. Pode ser um bom cristão, pode pagar seus dízimos, pode vir à igreja, pode confessar qualquer credo que seja, né? Seja lá o que for, mas sem o sinal não vai dar certo, não vai chegar. A morte já às portas, né? E o profeta ele fala que lá no Egito se requeria o sangue, mas hoje nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo foi derramado há 2000 anos atrás, e quando desceu ali um homem normal, né? Não sei bem de acordo com a ciência, mas se não me engano é 2 litros, 3 litros de sangue, né? Que um ser humano tem, ou até 4, né? Não poderia espiar, não poderia passar em tanto cristão, né? 5 litros, né? Então, é pouco, né? E há 2000 anos atrás, ele diz, esse sangue, ele desceu, ele correu ali e caiu na terra, né? Santificou a terra, né? Porque era um período disso. Mas ele diz que dentro daquela célula de sangue tinha uma vida, que era a vida de Deus, era o Espírito Santo. E aquele sinal vem então sobre o adorador. Então o adorador que tem o Espírito Santo, que tem o sinal, prova que ele está identificado com aquele sacrifício. Sem o Espírito Santo não tem identificação. Amém? E o profeta vai falar também para nós, né, que não pode ser boa pessoa, você pode ser o melhor, mas não vai adiantar. Tem que ter o Espírito Santo, né? Atos, eu creio que é 20, se eu não estou enganado, 20 e 28 diz que nós somos resgatados, fomos comprados pelo sangue de Deus, amém? Então é esse sangue santo, puro, que desceu ali no Calvário, que quando aquela vida saiu dali, ela veio sobre o adorador e vem até hoje, porque nós cremos que enquanto o Senhor Jesus está chamando, Ele está pronto a dar o Espírito Santo, né? Mas nós precisamos render, precisamos também sair, né, da ignorância e aceitar aquilo que Deus envia. O que é mais difícil hoje, as pessoas aceitar que Deus enviou um profeta para nós, um mensageiro nessa era, e que ele tem uma mensagem que não é a mensagem dele, mas é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus através dele, né? E se as pessoas descessem desse pedestal e se humilhassem, poderia também receber o sinal. E nós precisamos, né, irmãos? Cada um de nós, porque diz a Bíblia, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Hoje é Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Hoje o sinal é o Espírito Santo. Então vamos nos pôr de pé já, irmãos. Vamos então já à leitura da palavra. Os irmãos que têm a Bíblia, então, nós vamos acompanhar a leitura que o profeta fará de Êxodo 12, verso 12. Em seguida tem a oração, né? Glória. Louvado seja Deus. For the closing service, the reason I asked you to stand, when they play the Star Spangled Banner, you stand, don't you? Não é? Now, Então? the reason I asked, the
Leitura da palavra para o culto de encerramento. Motivo de lhes pedir para se levantarem. Quando tocam o hino nacional, você se levanta. Não é? Então, por que não pela palavra de Deus? É respeito. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 12, começando com o versículo 12, quero ler uma porção da Escritura, versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O meu tema é o sinal. Inclinemos a cabeça agora. E em sua quietude deste momento sagrado, antes de nos aproximarmos dele em oração, há algum pedido que gostariam que Deus atendesse esta tarde? Levantem as mãos, se houver. Pensem no fundo do coração o que querem que Ele faça. Em qualquer lugar da igreja, apenas pensem no que querem que Ele faça. Nosso Pai Celestial, Tu és o Deus imutável, e rogamos que respondas nossas orações esta tarde, enquanto estamos de mãos levantadas. E Tu vês que minhas mãos também estão levantadas. E meu pedido, vou anunciá-lo publicamente. Senhor, que cures cada pessoa aqui hoje, salves cada perdido. Agora Tu disseste, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Amém. Agora, Senhor, ajuda-nos a crer como uma unidade de pessoas, de filhos crentes. Fala através da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdade. Abençoa nosso coração. Nós te agradecemos por este encontro. Nós te agradecemos pelo irmão Grant e por todos os seus obreiros e todas as igrejas e o povo. E por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Somos gratos a Ti. Pai, pode haver muitos de nós aqui agora que nunca mais vejamos até nos vermos do outro lado. Este pode ser o último culto em que nos sentamos juntos nesta terra. Que o Espírito Santo venha e nos abençoe em conjunto. Ministre a nós nossas necessidades. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem sentar-se. Tenho um bloquinho de papel aqui. Escrevo umas escrituras e coisinhas. Antes eu lembrava na mente, mas acabei de passar dos 25, você sabe. Isto é, pela segunda vez. E então não me lembro como antes, e com tanto que envolve as reuniões e tal, e tanto para fazer. Nosso tema esta tarde é o sinal. Nossa cena começa no Egito. É uma grande ilustração aqui agora. Quero que todos a vejam e sejam o mais reverentes possível. O Egito é o lugar da cena. E o tempo da cena é bem no começo do Êxodo. E agora é um tipo de hoje mostrado, pois também estamos diante de outro Êxodo. Deus levando Israel do Egito para a terra prometida foi um tipo de Cristo, levando a noiva da igreja para a terra prometida. Estamos em outro Êxodo. Agora, se estudarem a Escritura, só temos tempo para realçar os destaques, é verdade? Nós somos assim como Deus tirou uma nação de uma nação, Deus tirará a noiva de uma igreja. A noiva será chamada dentre todas as igrejas. Serão os eleitos de Deus que serão tirados.
E estamos à beira desse êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica de que já chegamos aí. Agora, sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez. O tempo se desvanecerá na eternidade, então. Ele vem para tirar uma noiva de uma igreja. O sinal foi o que fez a diferença entre o Egito e Israel, as duas nações. Todos eram seres humanos, mas todos criados por Deus, todos obra das mãos de Deus. Mas a diferença, quando a pena de morte foi proferida, a diferença entre a vida e a morte foi o sinal. E assim será na vinda do Filho de Deus, quando ele tirar a noiva da igreja. A diferença será o sinal. Agora ouçam bem nesta tarde e vejam se não é verdade. O sinal será a diferença. Tem de haver uma diferença. Deus julgará o mundo algum dia. Se eu perguntasse aos católicos por quem ele julgará, pelo que ele julgará o mundo, eles diriam a igreja. Qual igreja? A igreja católica. Qual igreja católica? Há várias. Os metodistas diriam pela metodista. Os batistas então estão de fora. Então, se você julgar pela igreja batista, todas as demais estão fora. Os pentecostais dizem pela pentecostal, então as demais estão fora. Vejam, seria confusão demais, confuso demais para a mente pensar em tal coisa. Mas Deus teve um jeito aqui que ele disse que julgaria a terra, não pela igreja católica, não pela igreja protestante, mas ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra, então isso remete à Bíblia. Vocês estão vendo? Ele julgará o mundo pela Bíblia. E a Bíblia é o livro de julgamento de Deus, que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado dela. A pena por fazê-lo é o seu nome ser tirado do livro da vida. Fique firme no livro e rogue a Deus para que nos torne parte dele. Agora vemos que um sinal, o que é um sinal? Um sinal é um indicativo de um preço pago. O sinal é, assim como nossas ferrovias e linhas de ônibus, pegamos nosso dinheiro e vamos a uma estação. Agora veja, na linha de ônibus não é permitido, nos lugares em que usam bilhetes, não é permitido receberem dinheiro. Eles não podem receber dinheiro, é preciso um bilhete. Digamos os aviões, tudo mais. Você vai a certo lugar, no guichê, e compra com seu dinheiro tantos bilhetes, este certo sinal. E este sinal é um indicativo de que sua passagem foi paga. Você tem direito de embarcar no navio, embarcar no avião, embarcar no ônibus, ou seja o que for, contanto que tenha um bilhete para mostrar que sua viagem foi paga. Agora, lembrem-se disso, não se esqueçam. O cordeiro imolado de Israel era a exigência de Deus. Jeová exigiu um cordeiro imolado, um substituto inocente. Como estudamos semana passada, que Deus, quando toma uma decisão, ele nunca muda. E ele fez um caminho. A primeira coisa que ele fez, quando o homem caiu, ele teve de fazer um caminho de volta para ele. Se alguma vez quisesse redimi-lo, e ele decidiu que salvaria o homem pelo sangue de um inocente. E ele sempre fez o mesmo, ele nunca mudou. Em nenhum lugar Deus se encontrará com qualquer adorador, exceto sob o sangue. É seu único lugar. Tentamos fazê-lo se encontrar sob nossa teologia, sob nossa denominação, sob nossos programas educacionais.
Alguns construíram torres e outros construíram cidades, Babilônia e a Torre de Babel, e todos os diversos tipos de coisas, mas ainda permanece. Deus só se encontra com o verdadeiro adorador sob o sangue. Ele nunca muda. Não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos pentecostais. Se não pudermos ser todos isso, aquilo mais, discordaremos. Mas quando chega lá um homem, seja ele sacerdote católico ou o que for, quando ele está sob esse sangue, somos irmãos, não importa onde ele esteja, contanto que esteja sob esse sangue. Agora, o cordeiro imolado de Israel era a exigência de Jeová, e o sangue era o sinal de que a tarefa havia sido feita. Deus exigiu para a redenção, saindo do Egito para ir à terra prometida, ele exigiu um animal imolado, e esse animal devia ter o sangue do animal morto, devia ser colocado na verga e na porta. E isso representava o sinal de que o que Jeová exigia havia sido cumprido. Estão vendo? Agora, o cordeiro não era o sinal, o sangue era o sinal. Agora, a vida tinha saído do sacrifício e agora o sangue era o sinal. Suas ordens foram cumpridas. O sangue representava o sinal, o indicativo de que este crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente, adoração, tinha então se identificado com seu sacrifício, estão vendo? Aqui está a casa e o adorador, qual era a exigência? Sacrifiquem um cordeiro no 14º dia depois de ter sido escolhido um macho sem defeito. Todo o Israel o sacrificará, e o sangue será recolhido com esopo e posto na verga da porta. E a propósito, aquele esopo só era fantaninha comum. Esopo significa sua fé. Alguém tenta ter fé sobrenatural. É por isso que você perde sua cura. A fé é apenas uma coisa comum. Você tem fé para vir à igreja? Tem fé para sair por aí? Tem fé para dar partida no seu carro? Tem fé para jantar? É assim, apenas fé comum. Agora, para aplicar o sangue, foi aplicado com esopo, que são apenas ervas daninhas comuns que crescem em qualquer parte da Palestina, mostrando que a fé com que o sangue deve ser aplicado não é uma super coisa que você tem de ter todo tipo de diploma de doutor para fazê-lo. É apenas fé diária comum, crer em Deus, está vendo? Aplique o sangue pela fé com o esopo. Agora, o adorador, então, visto sob este sangue, mostrou que havia atendido o pedido de Jeová e ele estava identificado. O sinal mostrava que ele estava identificado com o cordeiro imolado que Jeová havia requerido. A tarefa foi feita. Que tipo perfeito hoje de Cristo e o crente? Quando o sinal é exposto ao crente, então ele mostra que foi aceito e que a obra foi feita. Então o sangue era um sinal de identificação. O próprio sangue. O animal sangrou, morreu, e seu sangue estava na parede. Agora, a vida animal que estava no sangue. E a vida está no sangue. Sabemos disso. A Bíblia diz que sim, e a ciência prova isso. A vida está no sangue. Portanto, quando o animal era imolado e a vida era tirada do animal, o sangue tinha de ser a química do sangue para representar o sinal, porque a vida que estava no sangue não podia voltar ao crente, pois era a vida de um animal. E a vida animal e a vida humana são completamente diferentes. Não há nada mesmo nisso. Pegue o sangue de um animal e coloque em você. Você morrerá.
Assim, veja, nós é uma vida diferente do sangue animal do que há no sangue humano, porque o humano tem alma, o animal não tem alma. E agora, portanto, o próprio sangue, entendam agora, a química vermelha, substâncias químicas do sangue tiveram de ser expostas na porta como sinal de que o cordeiro tinha morrido. Agora, porque a vida do cordeiro não poderia voltar ao adorador humano, mas hoje foi só motivo. Hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus, nosso cordeiro, mas é a vida que está no sangue, a qual é o Espírito Santo. Ele volta e é o sinal de que aceitamos e fizemos exatamente o que Deus nos disse para fazer. E então, tendo o sinal, estamos identificados com o nosso sacrifício perfeito. Não vejo como poderia ser mais claro, estão vendo? A única forma de alguém poder dizer que aquela casa pertencia também, estava sob o sangue, era porque a química do sangue estava nas portas. Eles passaram, o anjo da morte teve de olhar e ver o sangue. Agora, repetindo, era um tipo do Espírito Santo. Agora veja, o sangue literal de Jesus não poderia vir sobre cada um de nós, pois ele só tinha um tanto de sangue em seu corpo e derramou de seu corpo no chão 2000 anos atrás, mas não era para ser como sinal. A vida que estava no sangue é o sinal agora. Provarei a vocês daqui a pouco pela Bíblia. É o sinal que tem de vir sobre cada um de nós para mostrar que já nos identificamos com o nosso sacrifício e cumprimos o pedido de Jeová. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vejam, não mostra que é só a eles, a tantos quantos o Senhor chamar. Há muitos que pensam que são chamados, mas todos os que o Senhor chama, aqueles que antes conheceu, ele chamou, todos os que chamou, ele justificou. A todos os que justificou, ele já glorificou, já está resolvido. E então, quando vem uma pessoa que não crê que o Espírito Santo é para um dia, estão vendo o que eles fazem? Eles estão negando o sinal, que é o próprio símbolo de vocês estarem conectados com o seu sacrifício. Estão vendo o que quero dizer? É muito simples, se apenas olharem para isso do jeito que Deus deixou escrito. Agora, o sangue nos levou e estávamos, mostra o símbolo do Espírito Santo, que é a vida. Agora, a vida animal não poderia voltar no humano, pois não combinaria. A vida animal não tem alma, a vida humana tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele não distingue o certo do errado, ele tem um espírito, mas não a alma. Agora lembrem-se, a alma é a natureza do espírito, claro. Agora, mas então quando a vida de nosso sacrifício, Jesus Cristo, quando seu sangue foi derramado, ele era Deus, contido em um homem. Agora, ele desceu do que era Jeová para se identificar como um ser humano, para tomar sobre si a forma de homem, para nos identificar com ele. Ele era o Cordeiro de Deus, era no interior dele, onde o sangue. Agora, sei que alguém diz, ele era sangue judeu. Ouve os judeus dizerem isso. Ele não era sangue judeu e nem era sangue gentil. Ele era o sangue de Deus. Ele não tinha nem judeu. Ele não era judeu nem gentil. Ele era Deus.
Agora, sei que muitos de vocês e os protestantes pensam que o óvulo era de Maria e a hemoglobina que vem, a vida, vem na célula de sangue. Porque uma galinha pode botar um ovo sem estar com o macho, ele não chocará, pois não é fértil. A vida vem da corrente sanguínea, que vem do sexo masculino, mas, neste caso, não houve sexo masculino. Assim, a vida no sangue teve devido somente de Deus. E ele criou uma célula de sangue no ventre de Maria. O próprio Deus, o próprio Criador, criou uma célula de sangue. Agora, olha, dizem, bem, foi o corpo. Maria tinha um óvulo. Não, senhor, ela não foi nenhum óvulo. Se foi um óvulo, não se pode ter o esperma sem uma sensação. E se ela teve uma sensação, por que você diz que Deus estava fazendo? Ele criou o óvulo e o sangue. Foi exatamente o que ele fez. Nós tocamos Deus, disse a Bíblia. 1 Timóteo 13,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Nós o sentimos com as mãos. Aquele corpo era Deus. Claro que era. Ele era inteiramente Deus, em forma de ser humano. Agora notamos nisso que aquela célula de sangue rompendo-se, isso liberou Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando nenhum outro poderia fazer, nada mais poderia ser feito. Foi preciso aquele sangue santo, ele mesmo. Deus teve de descer e se tornar homem para sofrer sua própria lei. Se Jesus foi apenas um profeta, um homem separado por Deus, então Deus é injusto. Se eu pudesse dizer que o irmão Grant morra por algum pecado pelo qual Billy deve morrer, ou outra coisa, alguma pena, isso seria injusto. Se eu levasse meu próprio filho a morrer por uma pena que eu houvesse proferido, ainda assim não é justo. Só há uma coisa justa que posso fazer, que é tomar o lugar dele se quero salvá-lo. E Deus teve de se tornar carne para tomar o lugar do pecador. Deus manifestado em carne, nada menos do que o próprio Deus. Agora, aqui estava ele, manifestado em carne, para tirar os pecados do mundo. E ele se identificou em nós para podermos ser identificados nele. Estão vendo o propósito disso? Agora vemos nossa identificação com o nosso sacrifício, a vida do sacrifício em nós, que é o Espírito Santo. Quando aquela célula se rompeu, ela liberou Deus, pois ele havia santificado um povo com seu próprio sangue e colocado Deus no homem de novo. Deus em você, a vida eterna. E qualquer estudioso de grego sabe que essa palavra, vida eterna, vem da palavra Zoe, Zoe, que significa a própria vida de Deus. Isso mesmo. O único jeito de você poder ter vida, só há uma forma de vida eterna, que é a própria vida de Deus em você. Está vendo? Então você tem a vida eterna, porque Ele é o único eterno que há. Somos os atributos de seus pensamentos antes mesmo que houvesse uma fundação do mundo ou algo. Tudo isso é só o pensamento dele. E nós somos a demonstração dos pensamentos dele, do que era. E ele teve de descer a vida e tirar o pecado. Ninguém mais poderia fazê-lo. Não havia ninguém digno de fazê-lo. Ninguém poderia fazê-lo, exceto ele. E ele o fez. E então, quando aquela vida foi liberada daquele corpo, o homem, que era o Filho de Deus, seu poder criativo fez uma edificação como qualquer empreiteiro, construiu a edificação para a qual ele próprio se mudou. Deus fez isso. E então, quando aquela vida foi tirada, o sangue, a química dele foi derramada na terra, exatamente como o do justo Abel foi derramado na terra.
Mas daquele sangue veio o Espírito Santo de Deus, e isso foi enviado ao homem no dia de Pentecostes, Amém. para se identificar com o sacrifício que morreu por ele. Não há de forma alguma como conseguirmos isso. Um sinal inegável. Veja, se você fosse culpado de morte e soubesse que iria para a cadeia elétrica e, lembre-se, rejeitar, Dallas, escute, rejeitar o sangue de Jesus Cristo, o sinal do seu sangue, se ouvir e o rejeitar, você enfrentará o juízo com o sangue dele nas mãos. Pecador, membro da igreja, lembre-se disso. E se Lee Oswald pudesse, naqueles poucos dias, e aquele suor, diante daquele Supremo Tribunal que ele teria de enfrentar, e soubesse que, por matar o presidente, não haveria nenhuma gota de misericórdia, como aquele homem deve ter se sentido. Deve ter sido uma coisa terrível. Ele nunca chegou a enfrentá-la porque o outro atirou nele. Mas pense em sentar-se lá diante de um Supremo Tribunal furioso, com o sangue de seu semelhante na mão, o presidente dos Estados Unidos. Isso seria algo brando para vocês que desprezam o sangue de Jesus Cristo. Quando você se apresentar aos tribunais de Deus, você irá suar de ansiedade quando souber. Quanto a Oswald, não poderiam fazer mais do que lhe tirar esta vida, mas Deus o afasta eternamente da presença dele. Será uma coisa terrível. Note, se tivesse de ir aos tribunais, sendo culpado, você procuraria o melhor advogado que pudesse encontrar. Qualquer um faria isso. E todo homem que nasce no mundo, não importa de que bom lado proceda, ele é culpado do sangue de Jesus Cristo, até ter aceitado o perdão disso. E o único jeito de você saber que o perdão é efetivo é quando o sinal se coloca sobre você, e você tem um sinal. Note, você é culpado e procuraria o melhor advogado que pudesse encontrar para defender seu caso. E se eu estivesse indo ao julgamento de Deus, não quero sacerdote, não quero homem algum, quero o melhor advogado que possa encontrar para defender meu caso. Permita-me dizer isto, meu amigo cristão. Nosso advogado também é nosso juiz. E nosso juiz se tornou nosso advogado. O caso está resolvido quando recebemos seu perdão. O próprio juiz desceu e se tornou o advogado. E o advogado e o juiz são a mesma pessoa. Deus se tornou homem para poder justificar o homem com sua própria morte que ele colocou sobre ele. Aleluia! Isso significa louvado seja o nome. Ele merece todos os louvores. Nosso juiz, nosso advogado são a mesma pessoa. O Espírito Santo é o sinal de que fomos perdoados. O caso está encerrado. Todo homem e mulher que recebeu o batismo do Espírito Santo de verdade foi julgado, está identificado com seu advogado, com seu juiz, com seu sacrifício, e o sinal que ele tem em sua posse mostra que sua viagem está paga para a glória. Glória a Deus. Amém. Está tudo acabado. Ele está de posse desse sinal. É dele o batismo do Espírito Santo, que é a testemunha da ressurreição de Jesus. Amém. Vocês creem? Essa é a sua identificação. Você está de posse do sinal. Agora, se não tem esse sinal, você não entrará. É necessário você ter o sinal. Esse é o preço exigido. Vendo eu o sangue é o sinal. Vendo eu o sangue
que passarei por cima de vós. Necessário é ter o sangue. Senão, você não irá. Você tem de ter o sinal. Se o sinal não fosse exposto, o sinal não fosse mostrado lá, nem o pacto estaria em vigor. Você diz bem, agora, irmão Branham, agora espere aí. É exatamente isso. O sinal estava acima do pacto, porque Israel tinha um pacto de ser circuncidado e qualquer judeu podia sair e mostrar a qualquer pessoa. Tá? Posso provar-lhe que sou circuncidado. Sou judeu, sou circuncidado segundo a ordem de Jeová. Todavia, isso não o isentava, se o sinal não estivesse lá também. Ele devia expor o sinal. Entendem? O sinal tem de estar lá, mesmo assim. E se você está no pacto, se algum judeu dissesse: não vou pôr sangue na minha porta, posso provar que sou judeu do pacto, o anjo da morte o pegaria. Não importa o quanto ele fosse leal, o quanto fosse membro da igreja, quanto de dízimo pagasse, o quanto dissesse que cria em Jeová, Jeová exigia esse sinal. Ele também faz isso hoje, tem de ser, deve ser. Pois não há outro caminho debaixo do céu, nem outro nome dado, qualquer caminho, não importa quão bom, quão leal, esse sinal tende a estar lá e exposto. O sangue, você diz bem, eu matei o cordeiro e eu coloquei no jarro, eu coloquei aqui atrás, não foi o que ele disse, deve estar na verga e no lugar da porta, tem de estar exposto. É sua vida, tem de expor que o sinal está em você. Amém. Ó pentecostais, o que há de errado com vocês? Cabelo curto, rosto pintado, homens com piadas sujas e tal. Onde está essa demonstração de que o sangue do meu Senhor Jesus Cristo é o sinal do Espírito Santo? Vocês tendo aparência de piedade e chamando feitiçaria e tudo mais as obras de Deus, feitiçaria. Como se expõe um sinal? Dizem: sou pentecostal, não importa o que seja, sou batista, sou preso, não importa o que seja, esse sinal tem de estar aí. Deus requer, nada além disso. Você diz bem, tem um doutorado, não importa quantos diplomas tem. Deus requer esse sinal, é somente isso. É indicativo de que esta paga. Ele não vai aceitar suas credenciais ou outra coisa. Ele tem de ter esse sinal. O motorista do ônibus diz: ei, espere aí, essa não é a passagem. O funcionário do avião diz: bem, agora saia. A passagem é o sinal. Você vai lá e diz ao piloto: aqui, quero embarcar no seu avião. Quanto é? Vá pegar sua passagem. Eu pagarei você. Não posso receber. Você não embarcará no meu avião até me pagar o preço e pegar a passagem. Estou esperando a passagem. Você diz: bem, eu fui à escola, fiz isso, Não importa o que tenha feito, você tem de ter o sinal ou não embarca. Amém e amém. Não conseguem ver? Deus requer esse sinal. Tendo eu sangue, e só vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Se não estava exposto, o pacto nem tinha valor. Um judeu poderia dizer com certeza e provar ser um judeu circuncidado. Ele poderia levar os irmãos até lá e dizer: olhem aqui, sou circuncidado. Não significava nada. Você diz: sou metodista, sou batista, sou pentecostal, sou isso, sou aquilo. Não significa nada. Você tem de ter o sinal. E quando o sinal vem, ele testifica de Cristo. Ele disse que testificaria. E Cristo é a palavra. E como você pode negar
negar que a Bíblia é verdade, parte dela, e ainda dizer que tem um sinal, quando o sinal é o testemunho de Jesus Cristo? Veja, é isso que quero saber. Oh, diz, não creio que os dias de milagre. Oh, olhe, não há sinal. O sinal pontua cada palavra com um amém. Tudo, porque é o próprio Deus, está vendo? Muito bem. Mas se o sinal não estava lá, o pacto não tinha valor, era anulado. É o mesmo agora. Não importa o quanto você diga, o quanto dissesse, creio em toda palavra da Bíblia. Diz, irmão Branham, eu posso recitar metade dessa Bíblia, toda a Bíblia de cor. Creio em cada detalhe dela. Isso é bom, Satanás também crê. É preciso o sinal. Bem, irmão Branham, minha parede está forrada de diplomas. Sou bacharel em letras, tenho doutorado e um LLD em latim. Escrevi livros, fiz isso, fiz de tudo. Eu fiz todas essas coisas. Não importa, isso está bem, todavia, você tem de ter o sinal. O sinal, mesmo assim, o sinal é exigido. Você diz, sou estudante da Bíblia, sou uma boa pessoa, sou isso, aquilo. Isso pode ser ótimo, tudo isso é bom, mas mesmo assim tem de ter o sinal. Agora, a morte estava prestes a ferir o Egito a qualquer momento. E a morte também está prestes a ferir a nação agora a qualquer momento. Nadine, sinto como seu pai, que certa vez fez um comentário, sempre gostei disso. Ele disse, sabe, esta nação com os mesmos pecados, se Deus deixar os Estados Unidos passarem impunes com o que está fazendo, ele estará moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e lhes pedir desculpas por tê-las queimado. E é isso mesmo. Lembrem-se, Israel pagou por todo o pecado que cometeu e nós também pagaremos. Quão desleixados estamos ficando? Apertem a armadura. Voltem para Deus, igreja. Não estou dizendo essas coisas para ser diferente, eu estou lhes dizendo como advertência. Creia. A morte estava prestes a atacar. Deus lhes havia mostrado sua graça e sua misericórdia por meio de poderes e sinais e maravilhas. Ele também mostrou hoje, antes de tirar a igreja. Mesmo assim, eles não quiseram se arrepender e crer na mensagem. Vejam, houve uma mensagem pouco antes da retirada da igreja. Sempre tem de haver. É a mesma coisa agora. Todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Vocês creem nisso? É como uma mensagem. Há um sinal e então a mensagem segue o sinal. Deus disse a Moisés, se não crerem na voz do primeiro sinal, talvez creiam na voz do segundo sinal. Agora, quando virem sinais acontecendo e nenhuma mensagem acompanhando, é a mesma velha escola de teologia. E continuando assim, isso não veio de Deus. Mas onde um sinal se mostra, uma mensagem o segue. Agora, olha, Jesus entrou em cena. Estou ensurdecendo vocês? Ou quem estiver controlando este microfone aqui parece estar dando eco. Talvez esteja um pouco alto. Quero que entendam isso. Quando Jesus entrou em cena, ele não dizia muitas coisas ao povo. Todos o queriam em sua igreja. Este jovem profeta, estamos tão felizes em tê-lo. Ele estava curando os doentes. Glória a Deus! Deus levantou um grande homem entre nós. Estava ótimo. Então, certo dia, chegou ao ponto em que esse foi o seu sinal. Isaías 35 disse que seria um sinal. Os coxos saltariam como cervos, e assim por diante. Os cegos enxergariam. Foi um sinal. Ele expôs seu sinal como Messias e tal. E eles, muitos deles, disseram sim, eu poderia aceitar isso.
Bem, agora, se isso for um sinal, tem de haver uma voz desse sinal. Qual foi a voz acompanhando isso? Quando ele começou a ensinar sua doutrina e chamá-los de bando de serpentes traiçoeiras, ele não foi popular desde então. Veja, quando a voz veio com o sinal veio primeiro. Moisés desceu ao Egito com um sinal, e ele jogou sua vara no chão, transformou-se em serpente. Isso foi um sinal, mas pouco depois a voz veio com o sinal. Então foi diferente. Veja, eles não querem isso. A voz tem de seguir um sinal. E em nenhum outro tempo poderia ter vindo o sinal naquele tempo, pois era tempo das Escrituras se cumprirem. Vejam o que ele lhe disse na sarça ardente: vi os gemidos e ouvi-os do meu povo, e vi suas aflições pelos exatores do Egito, e lembro-me da minha promessa que fiz a Abraão. Os 400 anos haviam acabado, e ele disse a Abraão que eles estariam lá. Vejam, não poderia acontecer em nenhum outro tempo. Moisés teve de vir exatamente naquele tempo. O grande relógio de Deus marca agora perfeitamente. Não estará um minuto adiantado, nem um minuto atrasado. Será exatamente na hora certa. Bem, então vejam, tudo estava funcionando certinho. Não poderia vir em outros tempos. Tampouco essas coisas poderiam vir em outros tempos. E isso não poderia ter acontecido nos dias de Lutero. Não poderia ter acontecido nos dias de Wesley, nos dias dos batistas ou metodistas, em seus dias. Isso não poderia ter acontecido. Tem de vir agora. Israel tem de ser uma nação. As igrejas têm de ser como são agora. Tinha de haver uma terceira mensagem, uma terceira era da igreja. Tinha de haver uma Laodiceia. Não poderia se formar até os pentecostais terem vindo e feito tudo o que puderam e sair e se organizar e fazer o que fizeram. Então tem de vir. Então vem o Senhor. Quando o expulsam da igreja, Ele é a palavra. Eles temem desafiar essa palavra em qualquer lugar. Ficam bem calados sobre ela, no entanto, contendem sobre isso. Aqui em Chicago, não faz muito, quando o Senhor me deu uma visão, havia 300 ministros lá. Eu disse: agora sei o que vocês, sobre a semente da serpente e tal. Eu disse: um de vocês pegue sua Bíblia e venha ficar ao meu lado e provar ao contrário. O grupo mais quieto que já se ouviu. Eu disse: então deixe-me em paz. Veja, está fora da linha do pensamento deles. Todavia dizem: o irmão Branham é profeta quando está ungido, mas quando a unção o deixa, não sei. Que se isso não é característica de um teólogo confuso. A palavra profeta significa um revelador divino da palavra. A palavra do Senhor vem aos profetas. Amém. Foi assim que Jesus foi identificado. E disseram, depois da ressurreição, sabemos que ele era profeta de Deus. Veja, ninguém poderia fazer estas coisas se Deus não fosse com ele. Todavia, não aceitaram sua mensagem. Eles não aceitaram João, e ele era profeta. Não aceitaram Elias, nenhum dos demais. E eles tinham a revelação divina. A palavra profeta em inglês, palavras em inglês podem significar qualquer coisa. Significa um pregador, mas como se diz profeta, na antiga Bíblia significava um vidente. E suas credenciais eram que o que ele dizia acontecia. E isso era um sinal de que ele era profeta. Ele também, esse era um sinal de que ele tinha a revelação divina da palavra escrita. E então Deus, confirmando-a em seguida, aprovava. Como? Bem, tem de ser assim, é só. Não há como contornar isso. Deus disse que seria assim e aí está. Mas aí está hoje, vejam,
esse sinal tem de estar aí, que identifica essa palavra e mostra que é a exata verdade. Então, como ele prometeu, como ele preparou todo o seu povo da terra prometida, agora, quando ele ia ter este êxodo, que foi um tipo. Agora, vou tentar sair daqui em uns 15, 20 minutos com uma mensagem. Notem bem agora, quero que entendam isto, porque talvez eu nunca mais os veja. Vejam. Notem, agora observem como ele preparou o seu povo. Quantos sabem que ele nunca muda seu método? Ele nunca muda. Ele está. Agora olhem na Bíblia e vejam se ele alguma vez mudou. Não, Senhor. Como ele preparou o povo? Primeiro ele enviou um profeta com um sinal que foi Moisés, certo? E o sinal tinha uma mensagem para se aprontarem. Eles estavam indo para a terra que foi prometida. Então ele teve a identificação deste profeta, que uma luz estava por cima dele, uma coluna de fogo seguia este profeta. Sabemos disso. Atravessou o deserto com Moisés, sabemos disso. E então ele lhes deu um sinal como garantia de que não teriam de ficar com medo, abalados e nervosos, quando ele disse: vendo eu esse sinal, passarei por cima de vós. Notem como ele fez agora. Ele preparou primeiro um sinal, um mensageiro, mensagem identificada, identificação do mensageiro, e um sinal como garantia de que a passagem estava paga. Eles estão a caminho da terra prometida. A mesma coisa que ele fez hoje, o que ele fez, ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mensageiro, e a identificação bíblica de si mesmo o identifica entre nós. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E o sinal é a garantia do que estamos comendo. Nossa passagem já está paga e estamos identificados pelo nosso Senhor. Ele não pode rejeitá-lo. Ele prometeu. Estamos identificados. Israel saindo do Egito, como eu disse, é como a noiva saindo da igreja. Quando Moisés começou o seu ministério, Israel todo se reuniu em Gósen para oração e adoração. Exatamente. Vieram de todas as partes do Egito. É assim que a noiva fará. Sairá de toda a unidade, dualidade, trindade e de todos os outros. Sairá. Tem de sair. Agora, lemos aqui em Hebreus. Vamos agora, a primeira coisa em que devemos pensar vem de todas as partes. Sair do meio da incredulidade. Agora, o Espírito Santo prometeu chamar nos últimos dias. Sair do meio dos incrédulos. Notem. Vemos em Hebreus 10, 26, tenho anotado aqui, diz isto: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelo pecado. Vejam, se descreem voluntariamente. Agora, se notarem, o que posso dizer aqui, se me derem um momento até eu fazer essa ilustração, pude sentir no Espírito que isso não foi bem recebido. Estão vendo? Notem, aqui estão os hebreus, eles estão de saída. Deus escolheu 12 homens, ou Moisés escolheu pela mão de Deus, para irem espiar a terra e voltar, trazer de volta um sinal da terra. E quando chegaram lá, 10 deles estavam morrendo de medo. Ora, disseram, aqueles amalequitas lá somos como gafanhotos aos seus olhos. Josué e Caleb voltaram trazendo a evidência. Conseguiremos. Vejam, são crentes que não avançam. Eles passam por diversos elementos e pela igreja ali, unindo-se à igreja, em batismos e formas, mas quando chega o momento de atravessar para receber o sinal, a evidência de que a terra está lá, essa vida, Jesus Cristo não está morto, é outra dimensão, ele vive nela.
Ele está conosco, Ele está agora em nós. Amém. Quando você chega a isso, eles não puderam crer, foi demais, veja, e voltaram, e todos morreram no deserto, nenhum deles atravessou. E veja, se descremos, nós, metodistas, batistas, presbiterianos, espero que meu antigo professor esteja aqui hoje, Dr. Roy E. Davis. Muitos de vocês o conhecem, aqui mesmo em Fort Worth. Ele talvez esteja aqui. Lembro-me que conversamos sobre essas coisas muitos anos atrás. Ele me batizou na fé, uma igreja batista missionária. E olhem aqui agora, se chegarmos àquela região fronteiriça e dissermos, bem, então, glória a Deus, falei em línguas, aleluia. Não é isso? Se você pode descrever de qualquer coisa dessa palavra, há algo errado com sua experiência. Está vendo? Você chega até a terra e vê que está ali. Você vê que Jesus ressuscitou. Ele está entre nós. Você ouve a palavra que segue a mensagem. E mesmo assim, não crê nela. Sabe o que acontece? Então, eles morreram ali mesmo no deserto, se pecarmos voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. É o que o livro de Hebreus nos diz. E agora, nós, ao vermos os grandes sinais do tempo do fim na terra, que ele prometeu, quanto mais estão nos advertindo que o tempo está próximo. Deixem de ser incrédulos, unam-se, devemos amar uns aos outros e crer em nos separarmos do mundo. Amém. Note, eles não deviam apenas se reunir e falar sobre a mensagem, eles deviam entrar nela, se pôr sob o sangue, não vir dizer, sabe, Moisés nos disse, o mensageiro, nos disse que devíamos ter sangue. O que acham disso, rapazes? Não era isso. Matem o cordeiro e ponham o sangue aí. Amém. Podemos vir e sentar e concordar com a palavra e tudo mais, mas se não temos esse sinal, de que nos serve? De nada. Fique sob ele. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse sob aquele sangue. E ele não é responsável por ninguém hoje que não esteja sob o sangue. A família inteira só estava segura quando estava sob o sinal, e o sinal estava exposto. A família inteira. Vocês creem? Hoje devemos nos lembrar disso, pessoal. Nossos filhos. E esta adolescência de bobagens, de rock and roll e coisas pelas quais estamos passando. E todos esses vírus e insetos aqui, e sabem que tudo está representado aqui no livro da Bíblia. Diz isso em Apocalipse, claro que diz. Como as pessoas, elas estão mortas, elas não podem ressuscitar, elas nunca foram eternas, elas nem estavam no pensamento, então perecerão. Elas serão extintas para sempre, totalmente aniquiladas. Elas serão punidas por eras do tempo, pelo que fizeram, mas qualquer coisa que teve começo tem fim. É o que não tem começo que não tem fim. Só há uma forma de vida eterna, uma forma de vida eterna. Nós nos esforçamos para ter isso. Notem. Josué, no capítulo 2 de Josué, a prostituta gentia crente tinha ouvido de sua família e os trouxe para estarem sob o cordão escarlate, que era o sinal dos mensageiros de Josué. O anjo destruidor de Deus honrou aquele sinal, e somente aquele naquela cidade. Essa era a exigência de Deus por parte de seus servos, que Deus exigia este sinal, e esse era o único. Não importa se era o prefeito da cidade, se era o homem mais santo da cidade, se iam a maior igreja da cidade, tudo na cidade caiu, menos aquela casa. Deus honrou exclusivamente esse sinal. Notem, Jericó tinha ouvido que Deus estava fazendo grandes coisas, mas eles não deram atenção
atenção à advertência. As pessoas hoje também estão ouvindo o que Deus tem feito nos últimos anos, mas não dão atenção a isso. Este grande poder da graça e sinais, como ele prometeu, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será. Como ele prometeu que aconteceria. Notem o que aconteceu em Sodoma. Lembrem-se, lá estava o sinal de Sodoma, mas o mensageiro de Malaquias 4 é para conduzir o coração das pessoas de volta aos pais. Os pais pentecostais, de volta à Bíblia. Não pode haver mais Bíblia, algo mais. Esta é toda a revelação de Deus. E alguém diz, bem, creio nesta parte, não sei quanto àquela. O verdadeiro mensageiro de Deus os faz voltar a coisa inteira. Estão vendo? Note, é isso que o Espírito Santo faz. Traz você de volta a cada palavra de Deus. Sua graça havia sido mostrada. Seu juízo viria seguir. Eles devem ter acreditado que estavam seguros em seus grandes edifícios denominacionais que tinham lá em Jericó, mas viram que não funcionou. Deve ter havido alguns dos, talvez tenham entrado lá de alguma forma. Houve 2 rapazes que entraram lá e disseram para reunir toda a semente predestinada. E ela usou sua casa como igreja e recebeu os mensageiros. E então colocou sob o sinal todos em sua cidade que criam. Uma mulher em toda aquela grande economia. Uma pequena mulher e de má fama, talvez excomungada de toda a igreja da cidade, mas ela creu nesse mensageiro. E esse mensageiro deixou o sinal, o indicativo, e Deus honrou o sinal. Assim é hoje, apenas lembrem-se, quando o descobridor da ira de Deus veio, aquele grande sistema caiu. O sinal manteve sua casa segura, não porque ela fosse uma boa mulher, foi porque ela teve fé e aplicou no sinal. Agora, e se ela dissesse, sim, eles eram ótimos homens, gostei muito da mensagem que transmitiram, mas, para dizer a verdade, parece ridículo ter esse fio pendurado na minha janela, vou puxá-lo para dentro. Teria caído! Deus só honrou o sinal, da mesma forma que o sinal da vida era no Egito. Josué foi um tipo de Jesus, pois Josué significa Jeová Salvador. Ele foi um tipo de Jesus. Foi fiel ao sinal indicativo que seu mensageiro havia pregado. Josué permaneceu fiel a esse sinal indicativo. Tudo sob ele foi salvo no Egito. Tudo sob ele foi salvo em Jericó. O sangue do Cordeiro é um tipo hoje do sinal que o Espírito Santo é o sinal de hoje. Tudo sob ele está seguro. Tudo que não está sob ele não está seguro. Em Hebreus 13, 10 e 20, ele é chamado de aliança eterna. A velha aliança era uma coisa, esta é a nova. Esta é a aliança eterna. Deus, as promessas de Deus ligadas ao sangue, nos tornam livres do pecado e da vergonha e diferentes do resto do mundo. Você não tem que se vestir diferente, qualquer um pode se vestir diferente. Você tem que ser diferente por dentro. A vida está no interior, não na roupa que usa. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem uso de vestimenta, mas é a longanimidade, bondade, benignidade e paciência no Espírito Santo. Agora, as promessas libertam do pecado, mostram que Deus não reconheceu o seu pecado. Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. E Deus nunca imputa pecado sobre esse sinal, pois o sinal é o indicativo de que foi pago, de que Deus já o recebeu. E você tem o sinal disso, sua fé o comprou.
E você tem o preço de compra da sua redenção em seu corpo para adorá-lo e manifestar as suas promessas e poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Senão você vai ficar. Exponha o sinal, irmão. Senão você vai ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Amém. Vamos inclinar o rosto, fechar os olhos. Vamos agradecer essa porção, porque a gente não vê domingo, né? Para terminar essa mensagem, porque é maravilhoso. Que coisa tremenda, né? O nosso advogado é o mesmo juiz. Ele desceu e se tornou nosso advogado. Então, o nosso caso é garantido, né? Ele, sendo o juiz e o advogado de defesa nós estamos rumo ao céu, mas precisa, né, desse sinal. E como está difícil de conseguir o sinal, não porque Deus não queira dar o sinal, mas é que as pessoas recusam em receber, recusam se humilhar, recusam a aceitar toda a palavra de Deus, porque diz, vocês vão ver mais adiante que diz que o sinal vem mediante a isso, obediência a toda a palavra, dá o direito ao sinal. Então nós temos que ficar debaixo dessa mensagem, porque não é William Branham, não é a mensagem de William Branham, essa mensagem é do Espírito Santo, é Deus em William Branham que trouxe essa mensagem. Essa é a palavra de Deus. As pessoas dizem, mas eu creio na Bíblia. Se cresce realmente na Bíblia, aceitaria essa mensagem, porque a Bíblia fala dela. Então, veja que é uma fé vaga, né, irmãos? Mas nós cremos que ainda há, Deus está chamando, e pode ter alguém ali do outro lado, né? Ainda fora, e nós estamos orando a favor dessas almas para vir, porque o corpo de Cristo não subirá incompleto, não ficará uma unha para trás. Todos têm que estar dentro desse corpo, né? Que não seja nenhum de nós impedindo
essa subida, que nós tenhamos nossa passagem paga. Nossa passagem já comprada e paga, ela foi comprada ali, mas precisa aceitar essa passagem, né? Que Deus nos ajude. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tanta bondade que o Senhor tem concedido a nós, ó Pai. Somos o povo mais privilegiado da terra, porque, Senhor Deus, podemos, Pai, ver o dia, a mensagem, o mensageiro desta era, Pai, reconhecer ele a tempo, Senhor Deus. Muitos reconheceram, Senhor, Lutero, depois que ele já tinha ido, depois que a mensagem já tinha chegado até João Wesley. Muitos reconheceram João Wesley depois, ó Pai, que já tinha passado a era. Mas hoje, pela graça, nós estamos reconhecendo o mensageiro da era, Pai. A mensagem de preparação para esse terceiro êxodo, Pai, aonde nós subiremos e iremos embora dessa terra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa teus filhos. Dá graça e força a cada um para permanecer na palavra, porque foi dito, não é daquele que começa, mas é daquele que termina, Pai. Que todos tenham essa força para chegar até o final, confessando essa mensagem e o mensageiro. Em nome de Jesus Cristo, abençoa nossas vidas. Pai, não é difícil pedir, o Senhor já tem abençoado grandemente, ó Pai. E pedimos agora, Senhor, aqui é o livro em minhas mãos. Pai, repreende toda a obra do mal, todo o espírito das trevas, Senhor. Esses nomes que foram colocados aqui, que sejam grandemente abençoados, Pai. Amém. Também, Pai, oramos a favor do culto de ceia, domingo. Pai, que nós estejamos reunidos em amor, como diz o teu mensageiro. Pai, em reverência, para ouvir tua palavra e cumprir teus mandamentos, Pai. No nome de Jesus Cristo. E leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da tua proteção e misericórdia. Guarda a cada um, ó Pai. E, Senhor, se alguém, Senhor, ainda do outro lado ali, Senhor Deus, né, a audiência invisível, se está assistindo nesta hora, que ele receba uma bênção também na alma, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço tua graça, tua misericórdia a favor de todos os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, oro também a favor, Pai, do irmão José Branda, Senhor, que tanto tem empenhado, Senhor Deus, para nos trazer essa mensagem. Pai, a distribuição ali em São Paulo, irmão Anderson, toda a família, Senhor. Pai, todos que trabalham, o nosso precioso pastor José dos Santos, aonde ele se encontra, que o Senhor abençoe teu servo, Pai, no nome de Jesus Cristo. E essa pequena obra que nós fazemos aqui em Ponta Grossa, Pai, que teus filhos possam vir, reunir em amor para ouvir a tua palavra. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus, que Deus continue nos abençoando e nos leve em paz e em segurança. Amém.